Oh, obrigado. Muito obrigado. Espero que estejam a me ouvir perfeitamente. Que Deus continue abençoando. Certo. Hoje nós teremos a aula Deixa a Bíblia falar, lição 5 comigo. Ah, caso tiverem problema, certo? Então, a lição de hoje é como era a igreja no Novo Testamento, conforme estão a ver na tela. Aquele que tiver dúvida no decorrer da aula, vai ainda levantando a sua mão para perguntar. E a nossa aula ainda já está a começar, por causa do nosso tempo, que não vai nos permitir tanto. E que Deus continue a nos abençoando. É uma aula um pouco assim, longa, né, digamos, porque vai precisar de um certo tempo, então vamos tentar gerir. Amém? Então, obrigado. Professor Luizinho, Sim, professor Luiz, certo. Eu só queria confirmar se estão a ouvir perfeitamente para ainda continuarmos a nossa aula. vou do início ao fim. Mas estão a ouvir perfeitamente. Estão ouvindo? Certo, obrigado. Então, nossa aula já começa. Como era a igreja no Novo Testamento, esta é uma lição. Esta é uma lição muito importante para compreendermos como era a igreja no Novo Testamento e qual era o padrão, qual é o padrão principal. Então, por favor, esteja livre para aprender com a Deixa a Bíblia falar, teologia básica. E esta é uma lição muito importante que vai tirar algumas dúvidas que nós já carregávamos acerca da igreja, porque é importante saber, para sabermos a igreja, o que é que nós devemos buscar dentro da Bíblia. Certo. Quem fundou a igreja? Mateus 16, 13 até 19. Assim diz a palavra do Senhor. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que um filho do homem é? 14. Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. 15. E vocês? Perguntou ele: Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondeu Jesus no versículo 17. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. 18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, a pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Esta passagem nos faz entender Cristo começando a primeira vez que ele disse: Eu edificarei a minha igreja, porque Pedro disse que você é o Cristo. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. De fato, de Pedro ter reconhecido isso, Jesus logo viu que respondeu: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus.
o Pai que estava no céu, que está no céu, nesse caso, naquela época também, revelou ao Simão Pedro para reconhecer de que Jesus Cristo é o Cristo, o escolhido, o ungido, é o Filho de Deus vivo. E eu lhe digo que você é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Sobre a pedra, qual a pedra? A pedra de Jesus Cristo, ele disse que edificarei a minha própria igreja. Agora já estamos a encontrar a primeira fase, onde está escrito a palavra igreja. Lucas 6,48 diz: é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha, a pedra. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Veja, essa é uma parábola que Cristo revelou ou falou acerca do que? Da rocha, a pedra, com um homem que edificou a sua casa e começou com as pedras. O que quer dizer? Por que este versículo é tão importante estar aqui? É importante porque, para sabermos que quando você começa uma casa com as pedras, ela, mesmo as ventanias vindo combater com aquela casa não cai. É por isso que a igreja tinha que começar com as pedras. A igreja tinha que começar com Cristo. Cristo é pedra. Sobre aquela pedra, ele disse que edificarei a minha igreja. Quando você constrói um prédio, tem que edificar. Embaixo deve ter que pedras. Então, antes de avançarmos com as nossas aulas, devemos perceber que Cristo é pedra. E sobre aquela pedra, tinha que se edificar a casa de Deus. Nesse caso, a igreja. Quando se edifica a casa de oração, a casa de Deus, nesse caso, a igreja, sobre as pedras, essa igreja não cai. Não estamos a dizer, não estamos a referir à igreja de 4 paredes, mas sim a igreja em si, como é falado em Mateus, aquilo que nós vimos. Então, praticamente devem ver por que Cristo se refere como uma rocha. Porque quando se constrói uma coisa em cima da rocha, essa coisa, essa casa fica firme. Então, aí está o significado de Cristo ser a pedra, porque se construiu a casa, nesse caso a igreja, sobre aquela pedra. A pedra sobre a qual foi construída a igreja é Cristo e não Pedro. 1 Coríntios 3:11, assim diz: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Amém. Este versículo, essa passagem, este livro de Coríntios, Pedro, o apóstolo Paulo nos alerta, nos avisa de que ninguém deve colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Alicerce é que nem a fundação de uma casa. Quando começa com as pedras, ninguém deve mais vir colocar outras pedras, porque já foi colocada. Esse que foi colocado é quem? É Jesus Cristo. O que quer dizer? Isso significa que ninguém deve fundar uma outra igreja além daquela que já foi fundada. Quem fundou? É Jesus Cristo. Então, nós já estamos a começar com o entendimento de que a igreja começou com Jesus Cristo. Ninguém deve fundar outra igreja além daquilo que já foi fundada. Isso nós encontramos em 1 Coríntios 3, versículo 11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Jesus é o alicerce da igreja. Isso é, ele é a pedra da igreja, é a cabeça. Hoje pode-se ver várias igrejas ostentando nomes de seus fundadores. O nome da igreja, a cidade, o estado onde foi fundada, nós encontramos em várias ocasiões, já li em placas de igrejas, dizendo igreja de fulano X, igreja que foi fundada na cidade X, na província X, o ano X. Então, praticamente, começamos a ver que, de fato, há pessoas que colocam outro alicerce e tira o alicerce que já foi colocada. A intenção desta aula é de nos ensinar, nos mostrar a verdade de que ninguém deve vir colocar outro alicerce de acordo com 1 Coríntios 3. Ninguém deve colocar outro alicerce além daquele que foi colocada. Mas hoje em dia, infelizmente, encontramos nome da igreja ostentando as próprias pessoas que fundaram aquela igreja. Então,
a data de sua fundação, o nome de seu fundador. Neste caso, Jesus não seria o fundador desta igreja, cuja fundação está sendo atribuída a um homem. Por quê? Porque muitas vezes alguém pergunta, você é de que igreja? Quando você fala, sou de igreja de Jesus Cristo, pergunta, quem fundou a vossa igreja então? E onde foi fundada? Então, a pergunta é, quem deve colocar outro alicerce além daquilo que foi posta? Por que as pessoas já têm a mente de que a igreja deve ser fundada por homens, não por Jesus Cristo? Cristo disse que eu edificarei a minha igreja, as portas de Hades não prevalecerão contra elas. As portas do inferno não vão ter poder sobre a igreja de Cristo, que ele disse que edificará a minha igreja. Então, por que as pessoas têm a mente de que há várias igrejas? Qual é a vossa igreja? Quem fundou a vossa igreja? Onde foi fundada? Será que não queremos acreditar de que Cristo disse que edificarei a minha igreja? Então, aí está. Qual é o propósito desse estudo? Procurar saber a igreja como era na Bíblia. Então, estamos numa fase para compreender antes de termos mais dúvidas. Jesus edificou a sua igreja bem como ele quis. Ele quis e edificou, porque somente ele que começou com a palavra igreja. A igreja, em Efésios 1, 22, 23, a igreja de Cristo é o corpo de Cristo. Então, vamos compreender, porque quando as pessoas veem a igreja, imaginam somente as quatro paredes. Mas, infelizmente, a realidade não é essa aí. A realidade é, a igreja é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo, isso chama-se igreja. Efésios 1, 22, 23, assim diz. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Caso eu estiver a correr, peço para vocês me falar para eu reduzir, porque às vezes gosto de correr sem perceber. Obrigado. Efésios 1, 22, 23 vai nos ensinar: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Deus, sendo Deus, colocou tudo embaixo dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo e o designou como a cabeça, o principal. Esta cabeça tem que ter o corpo. Qual é o corpo? É a igreja. A igreja é o corpo de Jesus Cristo. É por isso que ele disse que eu edificarei a minha igreja, que é o corpo do próprio Jesus Cristo. Construção de quatro paredes, que é prédio, é casa da oração, onde se reúne a igreja de Jesus Cristo, que é o corpo dele. Cristo é quem? É cabeça para dirigir aquela igreja que está reunido em quatro paredes. As pessoas acabam modificando, dizendo de que aquela quatro paredes é igreja. Então não é assim. Lá é onde se reúne a igreja. Por que igreja? Porque quatro paredes você não vai dizer que é corpo de Cristo. Ali é onde se reúne o corpo de Cristo. Então, temos de entender isso aí para nós sabermos quem é a cabeça. Deus designou somente Cristo para ser cabeça de todas as coisas para a igreja. Amém? Então, graças a Deus por este entendimento bíblico que nos mostrou para nós compreendermos. Há um único corpo, Efésios 4:4, um único corpo, que diz: há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados em uma só. Uau! O que quer dizer? Antigamente, ou atrás, essa palavra, Efésios 1, 22, 23, diz o quê? Deus designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. A igreja é o quê? É o seu corpo. Então, se nós lermos esse Efésios 4:4, o que diz? Diz, há um só corpo. Em outras palavras, há uma só igreja. Então, a Bíblia nos ensina dessas coisas. Vamos ver. O que diz o nosso curso, a nossa lema? Deixa a Bíblia falar.
Se a Bíblia diz há um só corpo, o que é corpo? É uma igreja. Em outras palavras, há uma só igreja. Muitos vão dizer que não, há muitas igrejas, há muitos senhores, mas a Bíblia diz o quê? Há um só corpo, Efésios 4:4. Se uma pessoa não acredita de que há um só corpo, o que é corpo? Há uma só igreja, vai ter que tirar a esse versículo, essa passagem de Efésios 4:4. Mas essa passagem foi inspirada pelo Espírito Santo, revelando ao apóstolo, dizendo que somente há uma só igreja, há um só corpo. E este será o nosso estudo durante toda a nossa aula para compreendermos por que há uma só igreja, há um só corpo. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Temos somente uma esperança. Qual é? Da vida eterna. Deus planejou, autorizou, estabeleceu e reconhece apenas um corpo, uma igreja de Jesus Cristo. Acho que vai surgir muitas dúvidas. Então, as outras igrejas, como que fica? Esse estudo vai responder essas perguntas. Colossenses 1:18. Assim diz, ele é o cabeça, a autoridade total, que diz, para que em tudo tenha a supremacia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. A supremacia. Ele é a cabeça do corpo. Que corpo? Igreja. Que é a igreja. Até aqui vem o significado do corpo. Para nós compreendermos melhor, porque Efésios 4:4, ele disse somente corpo. Aqui o que diz? Aqui diz, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. A igreja não tem cabeça. Porque quando se diz, o teu líder diz o quê? A igreja não pode fazer nada porque o líder diz que não. Não está na Bíblia, mas o líder está a comandar, está a trazer mandamento do homem, está a trazer mandamento do outro líder que está noutra igreja para mandar outra igreja. A pergunta é, quem é a cabeça do corpo? Quem é a cabeça da igreja? É Jesus Cristo ou são os líderes que fundaram aquela igreja? Porque existem igrejas que são fundadas pelos homens. E aquela igreja sempre depende do quê? Daquele homem. Mas a igreja de Jesus Cristo que ele fundou, diz que edificar a minha igreja. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. O princípio e o primogênito dentre os mortos. O que quer dizer primogênito dentre os mortos? É o primeiro a ressuscitar para que a igreja também venha a ressuscitar no último dia. O primogênito. Depois as pessoas podem perguntar, então Lázaro que não ressuscitou? Lázaro ressuscitou e morreu. Então ele não é primogênito. Assim também aqueles que Cristo vinha, ressuscitaram e morreram. A Bíblia diz que é o princípio, aquele que é primeiro, o princípio é o primeiro e o primogênito dentre os mortos. Primogênito quer dizer, ele é o primeiro a ressuscitar, que não morreu mais, que não irá morrer mais, para que em tudo tenha a supremacia. Agora temos toda a certeza de que Cristo, sendo cabeça, ressuscitou, é o primeiro primogênito. Nós já viremos a ressuscitar. Quando uma mãe, quando uma mulher, digamos assim, ela é casada, depois tem grávida e dá parto, aí já há uma esperança de que essa mamãe já dá parto, já dá filhos. Pode vir mais do que outras pessoas. Por quê? Porque já tinha o primeiro que conseguiu sair. Esse primeiro chama-se o quê? Primogênito. E dentre aqueles que poderão vir, e nós iremos ressuscitar no último dia, se mantermos firmes na sã doutrina de Jesus Cristo. O Novo Testamento compara a igreja a um corpo humano. E no caso de um corpo humano, qual é a função da cabeça? Por favor, quando você tem um filho, eu sei que não tenho filho, mas tenho meu irmãozinho muito pequeno, que eu sempre, o quê? Estou com ele aqui há anos de educarmos. Quando você tem um filho, principalmente para os pais que estão aqui, que já têm filhos, maduros, assim, também filhos, crianças, eu vou falar muito para vocês. Quando você tem um filho, você lhe educa, mas não aceita a correção. Qual é a culpa que você entrega?
Você entrega dizendo que a tua perna é que tem culpa. Que tem culpa? Não. O teu braço tem culpa? Não. Qual é a culpa que você entrega no seu filho? É a cabeça. A cabeça de uma criança, quando não regula todo o corpo, se obedece à cabeça. Quando uma pessoa é ladrão, o que lhe diz, sendo ladrão, as pessoas culpam a cabeça. A cabeça daquele senhor não serve. Por quê? Porque ele fuma, bebe toda hora, sai toda hora de noite, faz ladrice, rouba as pessoas, mata as pessoas. A cabeça dele não regula. Então, por favor, vamos ter cuidado com a cabeça, porque a cabeça é o motor que controla todo o corpo. Por que que Deus designou Jesus Cristo como cabeça do corpo? Porque a cabeça é onde tem o motor para controlar o corpo. O ser humano tem tido aqueles o costume de querer ser cabeça da igreja e acaba fazendo tudo errado. Porque ele não vai saber controlar a igreja. A igreja precisa cabeça. Quem é cabeça? Jesus Cristo. Não somos nós. Nós não temos nada, nem um pinguinho de capacidade para sermos cabeça da igreja. Então, o corpo tem todos os membros, mas precisa ser controlado com quem? Com a cabeça. Comandar o corpo. E nesta comparação, quem é o cabeça da igreja? Não precisa de presidentes, diretores, como diz, pastor presidente, pastor internacional, pastor provincial, pastor nacional, pastor do... Não existe isso, não precisa, não é necessário. Por quê? Porque já temos Jesus Cristo como a cabeça de todo o corpo, de toda a igreja. No modelo humano, tem um chefão que toma as decisões. O modelo bíblico é diferente. Por que no modelo humano, no governo é necessário presidente, no governo é necessário chefe, é necessário vice-presidente, é necessário muitas coisas, cheios de chefe. Mas no modelo bíblico não. Jesus é o único líder máximo e ele toma as decisões. A igreja é chamada na Bíblia de coluna e fundamento da verdade, 1 Timóteo 3, 14 a 15. Escrevo-lhe estas coisas, embora espero ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Isso é o fundamento da verdade, a igreja. Segundo Timóteo 1,13 e Tito 2,1, assim diz. Segundo Timóteo 1,13, retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Tito 2,1, você, porém, fala o que está de acordo com a sã doutrina. Vejam essa coisa. Quando usa uma moldura, é para sair forma ou moldura, é para sair exatamente como está aquilo ali. Quando Paulo alertou os dois jovens, Timóteo, assim como Tito, retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Tito, você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina, era para sair exatamente como Paulo transmitiu dele, do Espírito Santo, para aquelas pessoas que irão se comportar na casa de Deus vivo. Quando você não mantém a sã doutrina, a igreja se estraga. A igreja não tem como manter firme na palavra do Senhor, na sã doutrina, na palavra do Senhor, sem estar na sã doutrina. É por isso que vamos perceber esse 2 Timóteo 1,13. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina. Essa é que nem é que nem o modelo para ser exatamente essa coisa que estamos a ver aqui. Quando você mete ali, sai igualmente. É por isso que manter a sã doutrina é algo muito importante. Pode existir igreja na África, na Europa, na América, na Ásia. Se for igrejas que mantêm a sã doutrina, vai ser que nem o futebol. A FIFA,
todos os lugares, mesmo criança, aonde sabe que quando você, um jogador quando pega a bola com a mão na baliza ou no grande ou pequeno, ali onde fica a guarda-rede, enquanto você não é jogador, é penalti. Quando você deixa cair outra pessoa de propósito, o árbitro ele deve dizer que é falta. Em qualquer lugar. Não interessa a língua, a raça, sempre consegue manter. É um exemplo tão terrível que nós devemos perceber. A FIFA, não sei, começou quando até hoje as pessoas conseguem manter a sã doutrina da FIFA. Na China, na África, em Moçambique, no Brasil, na América, na Europa, em todo lugar está a se manter a sã doutrina da FIFA. A pergunta é, por que nós, os cristãos, não conseguimos manter a sã doutrina bíblica? Acho que é um ponto para refletirmos, depois voltamos a ler essa mesma matéria, esse mesmo estudo, para compreendermos onde que estamos a falhar. Se a FIFA não aceita, não permite, imagina Jesus Cristo com a sua sã doutrina. Será que ele vai permitir? Então, é uma questão de percebermos onde estamos a falhar. Por que estamos a deixar os homens ser cabeça da igreja, além de nosso Senhor Jesus Cristo? 1 Coríntios 4, 16 a 17. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. 17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em toda a igreja. Oh, oh. Toda a igreja. Assim diz. Me perdoe pela bagunça. 1 Coríntios 11, 2. De fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vou-las entreguei. Paulo já estava a louvar aos coríntios porque estava a manter a sã doutrina, o que era mais importante, enquanto alguns não conseguem manter a sã doutrina dado. Segunda Tessalonicenses 2:15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guarde as tradições que foram lhes ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. 2 Tessalonicenses 3, 6, 7. Nós lhes ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Paulo já estava a alertar de que em Tessalônica, né, aquele que não quer seguir a sã doutrina, melhor afastar dessa pessoa. E nós também devemos fazer o mesmo. Se um irmão não consegue manter a sã doutrina, melhor o que afastar dele. A igreja não é o que queremos ou o que o pastor ou o padre quer. Jesus Cristo é o fundador da sua igreja. Ele é o único chefe da sua igreja. Ele encarregou os apóstolos da sua igreja. Ele encarregou os apóstolos a começar. Ele encarregou os apóstolos a começar a igreja como ele quis. Vamos seguir a Bíblia. Ele deixou um modelo, forma, padrão para nós seguirmos. Agora depende de nós. Vamos seguir a Deus em suas palavras. Só os apóstolos sabiam exatamente como Jesus queria a sua igreja. De fato, ninguém sabia como que devia ser a igreja, a não ser os apóstolos que foram confiados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está na igreja? Atos 2, 41 a 47. Assim diz. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações.
Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Uau! Algo muito importante que nós devemos perceber. Quem está na igreja? Quem está na igreja são pessoas que foram batizadas. E naquele dia, batizados naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Quando uma pessoa é batizada, ele é acrescentado na igreja. A igreja começa no dia de Pentecostes com 3.000 almas. Atos 2:41. Quando uma pessoa é salva, é acrescentada por Deus à sua igreja. Todos os salvos estão na igreja, não há nenhum perdido na igreja. Igreja é conjunto das pessoas salvas. Quando alguém entra na igreja, ainda não é salva, esse não faz parte da igreja. Esse só é um convidado que quer ser salvo. Assim, quando ele é salvo, já é igreja. Porque igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é conjunto das pessoas salvas por Jesus Cristo. Não havia nenhuma das denominações que existem hoje. Infelizmente, hoje existem tantas denominações que antigamente não tinha. Somente era a igreja do Senhor Jesus Cristo que ele fundou. Eclesia, os chamados para fora ou, em termos práticos, assembleia. Igreja não é um prédio e sim um povo de Deus, de Jesus. Por exemplo, como essa imagem, as pessoas chamam disso aqui igreja. É por isso que quando você entra aí, já você faz parte da igreja. Não é isso aí. Para você entrar na igreja, fazer parte da igreja, primeiro tem que ver qual é a sã doutrina. Como que acontecia na sã doutrina no princípio? Os que iam sendo salvos são aqueles que iam sendo quê? Batizado. Quando você é batizado, você é acrescentado na igreja e você já faz parte da igreja. Sobre o batismo, teremos mais essa aula lá em frente. A igreja bíblica, se às vezes se... a igreja bíblica, se às vezes se reunia no templo e às vezes em casas, Atos 2:46, 5:42, 20:20, Romanos 16:5 e 3:10. Então, a igreja tinha outros lugares que se reunia onde? No templo. Tinha outro lugar que se reunia onde? Em casa da pessoa. Tinha outro lugar que se reunia... basta a igreja se reunir. É igreja. Essa é a igreja. Não vamos dizer que onde se reúne é igreja. Não. Aquelas pessoas são igreja que se reúne naquele... Alguns dizem, eu quero ser salvo. Alguns dizem, eu quero ser salvo, mas não quero pertencer à igreja nenhuma. Mas Jesus acrescenta os salvos à igreja dele. E, infelizmente, de fato, hoje em dia existem pessoas que dizem que eu sou salvo. Até nem dizem que eu quero ser salvo. Eu sou salvo, mas eu não quero pertencer à igreja. Eu não vou à igreja, estou em casa, mas é porque já sou salvo com a minha família. A pergunta é, quem disse que os salvos ficam fora? Os salvos são chamados como igreja, corpo de Cristo. Se você é salvo, não pertence à igreja, você não é salvo. Automaticamente está a negar que eu não sou salvo. Se você é salvo, pertence à igreja. Logo tem que se reunir com os irmãos, porque os salvos ficam na igreja. Os que estão fora da igreja não são salvos, são perdidos. Então, esta é a definição da igreja. Caso alguém tiver dúvida, vai anotando, vamos ter tempo de dúvida para apresentar. Alguém pode dizer todas as igrejas são do Senhor, mas a Bíblia não diz isso. Você é um membro da igreja de Jesus? Você é um membro da igreja de Jesus? É uma pergunta. Efésios 4:15-16. Assim diz a palavra do Senhor. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele
todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Sendo a igreja um organismo, não há cargos, só funções. Como diz aqui, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Cada membro no corpo sempre tem que realizar o quê? A sua função. É por isso que, sendo a igreja um organismo. Opa, me perdoa. As pessoas dizem que eu tenho cargo, meu cargo é ser pastor, eu sou profeta, eu sou aquele mais aquele, meu cargo na igreja. Ninguém tem cargo. Por favor, meus queridos irmãos, alunos, ninguém tem cargo na igreja. Somente são funções, porque todos nós fazemos parte de um membro da igreja, como corpo, membro do corpo. Ninguém tem cargo. Braço não tem cargo de carregar comida para me dar ou carregar balde em plama por aí. Perna não tem cargo de andar, tem função de andar. É que nem você, que nem eu. Eu pode ser que pode ser um dedinho pequeno assim da mão. Não tenho cargo, tenho função porque sirvo. Algumas vezes nós não conseguimos ver qual é a função de dente que estão aqui em frente da nossa boca, mas tem função. Tenta lá um dia sair todos os dentes, vai perceber que afinal de contas tinha função. Sim, não tem cargo, tem função. É por isso que quando você está na igreja, não importa se tem 60 anos, 80, 100 anos, você não terá cargo, você só terá uma função para exercer na igreja de Cristo. Também não há títulos honorários que dá honra. É pecado exigir ser tratado por um título honorário que o coloque num nível de importância acima dos demais. Por exemplo, não, você deve me chamar pai pastor. Quer dizer, até nem quer ser chamado pastor só, quer ser chamado pai pastor, pai presidente, presidente, até dizer reverendo, ou pai reverendo. Por favor, não podem exigir esses títulos nas vossas vidas. Estarão se exaltando e aquele que se exalta será humilhado em frente do nosso Deus. Então vamos nos humilhar para Deus nos exaltar. Basta você exigir títulos honorários que pode te honrar em frente dos outros, você estar lá em frente, tipo que você é o chefão, né? O reverendo com a palavra de Deus. Você ainda não leu a Bíblia. Se ler a Bíblia, vai compreender que eu não sou reverendo, eu sou servo, não tenho cargo, eu só tenho uma função para pregar, função para evangelizar, função para ensinar, função para lavar, limpar na casa de oração, função para ajudar os irmãos. Isso não é cargo, é uma função. Vamos diferenciar essas coisas. A atitude de se exaltar sobre os outros é severamente condenado. Deus condena a atitude de você se exaltar sobre os outros. Tipo essa imagem. Ele está no mundo, sim, pode comandar, faz parte do nosso mundo. Você tem que fazer. Faz uma reunião porque você fez algo errado, talvez em outro país, o teu chefe está em outro país, tem que vir para fazer uma reunião, para convocar, para ainda sentar, ver que se está a andar ou não, faz parte. Quem manda é o chefe. Aqui, se você não faz, você estará demitido, não sei, demitido por aí. Você é expulso fora do serviço, você não trabalhou bem. Epa, você não trabalhou. Enquanto em Deus é X grande, vermelha. Não existe essas coisas de mandar. Tem que ser aquele secretário ali. As pessoas eram chamadas pelo nome, chamadas de irmãos, ou sua função era mencionada quando era necessário referir-se a ela, função, não cargo. Irmão Jordito, Irmão, desculpa, a tela está estático, não é dinâmico. Não sei se isso está a acontecer para todos. irmão Luizinho, alguns irmãos, a tela como é? Oi, A tela está boa?
Tá escrito e enfundou a igreja. Mateus 16, 13 a 19. Mas aqui no meu telefone está estático, não se mexe, não se faz nada, não é dinâmico. Está no mesmo Tá. lugar. No meu telefone também. Então é para todos nós. Então vocês não me disseram. Sim, é todos. Certo? Então, eu vou... vou mudar para ainda conseguir ver. Agora muda? Não. Tá bom, então vou cancelar. Mesmo nós também com PC ainda está na mesma. Eu acho que deverão me dizer. Antigamente. Não, porque mas do princípio estava bem. Ah, tá bom, obrigado. Agora mexe. Mexe. Agora sim. Obrigado. Obrigado, irmão. Está bem. Ok. Não vemos reverendo. Quem tiver dúvida vai ainda falar. Não vemos reverendo Fred, bispo Samuel, presbítero Luiz, pastor Jordito, professor Miguel, apenas o nome e sua função. Como diz segundo Pedro 1:1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. E como devemos nós nos apresentar, de maneira que não nos exalta. Quando se diz como devemos nos apresentar, tem que ser de uma forma que não nos exalta. É você, ao chegar numa congregação assim, não diz que eu sou pastor Jordito da igreja que está no lugar X. Afinal, qual é esse cargo que te deram antes de você ser pastor? Você é um servo somente. Diz, eu sou um irmão da igreja, que sirvo também como irmão na igreja de Cristo que está no lugar X. Então não precisa dizer que eu sou pastor X, eu sou presidente da igreja, essas coisas não existem. Mateus 23, 5, 12. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados de rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Todos nós somos irmãos. Um só é o nosso mestre. Então, Mateus 23, 9. A ninguém na terra chame pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aí está a palavra tão aberta, tão sincera. A ninguém na terra chame pai, mas hoje em dia vão dizer que pai X, pai presidente, pai pastor, pai... Sabe, a pessoa que está sendo chamado pai, ele nem sabe o que está fazendo. Porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Somente temos que um só pai. Pai espiritual é aquele nosso pai. Tampouco vocês devem ser chamados chefes. O chefão, grandão. Porquanto vocês têm um só chefe. Quem é esse chefe? O Cristo. Está aqui escrito, o próprio Cristo dizendo, vocês têm um só chefe. O maior entre vocês deverá ser servo. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, pode se exaltar, mas será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, veja só, será exaltado. Então, vamos nos humilhar para sermos exaltados com o próprio Cristo. Vocês nem imaginam o que é isso, ser exaltado com o próprio Cristo. Não há vestes especiais na igreja. Existe igreja que veste de uma forma tipo uniforme. Não existe isso na igreja. Não podemos criar essas coisas na igreja. Não há assentos especiais na igreja. Há pessoas que
ao chegar na igreja, querem ter cadeiras especiais lá em frente, e depois de lá em frente fazem o quê? Somente controla dízimo, controla oferta, controla quem dança, controla quem vestiu bem, não estão preocupados para ensinar. Porque se sentassem em frente e ensinar coisas boas, iam compreender a sã doutrina. Mas as pessoas sentam lá em frente com cadeiras bem limpas, diferentes das outras, até tem que ter cor diferente, e às vezes colocam um pano, para o quê? Só para se exaltar. Estão lá só para controlar o movimento das pessoas. Quem está a dançar bem, quem está a vir bem, quem está a vestir bem, quem está a dar bem. Só e somente só. Não estão preocupados para adorar a Deus. É por isso que não há assentos especiais na igreja. Se existem assentos especiais, deve ser para todos. Coloca assento para todos, vamos assentar de uma forma igual. Não colocar de uma forma escolhida. Quando alguém já é hóspede, você lhe dá cadeira muito especial. Isso, biblicamente, não existe. Não há clero e leigo. Jesus Cristo é o único chefe e todos nós somos irmãos. Somente somos irmãos. Irmãos, você chama aquele que você considera pastor de irmão. Se ele te condenar, lhe mostra a palavra de Deus, de que você aqui não é pastor, de querer se exaltar. Se você faz essa função de ser pastor, não pode se exaltar. Você deve se humilhar. Se eu te chamo de pastor, é uma consideração, não estou a te exaltar. E a Bíblia também deve confirmar essa sua função que você quer ser pastor. Mas todos nós somos irmãos. Somos todos de igualmente importante. Todos somos irmãos. Por favor, meus irmãos, somos irmãos. É assim mesmo. Sim, cada um no corpo de Cristo tem uma função, é claro, como presbíteros, diáconos, servos ou evangelistas, termos, mas todos têm igual valor e importância. Então não podemos ter diácono, podemos ter, se existir, se ser qualificados, mas não vamos ter cargos de se exaltar. Ninguém tem autoridade ou superioridade por ter um diploma ou porque tem mais idade ou porque tem mais tempo na fé. Nenhuma dessas coisas confere a autoridade do homem. Pergunta: os que querem ser chefes serão salvos? Eles servem, adoram. 1. Se exaltar, ser grandes. Mateus 6, 1, 2. Quem faz suas obras para serem vistos já recebeu todo o seu galardão. 2. Riquezas. Mateus 6, 24. Não pode servir a Deus e as riquezas. 3. São hipócritas. Mateus 23, 3. Dizem e não fazem. Aqui vamos ver que quem não se humilhar não será salvo. Usam roupas para se distinguir, sentem-se em lugares de honra, como vem os versículos aí, usam nomes para se exaltar, pensam que sua sabedoria é melhor que a palavra de Deus, têm pensamentos imundos, perseguem os que falam verdade, eles são dominadores, mandões, como está escrito em Mateus 20, 20 e 28, fingem ser seguidores em público, mas secretamente são desobedientes, são hipócritas, fingidos, falsos. Principalmente esse de fingir ser seguidor em público, como são bons. Coloca bem gravata, uniforme, depois coloca, compra aquele fato mais bonito lá na loja, ou engoma bem o fato, tudo mais bem engomado, vão lá no altar pregar, tipo que aqui está a sair uma palavra, enquanto aonde é enganador. Dentro da pessoa não tem nada. Lá fora somente é mentira. Quando vai lá fora, dentro do coração não tem nada. Mas ao público, ele é um santo. É uma pessoa, parece, nunca conheceu o que é pecado. Tem lugares assim, cadeiras lá em frente, diferente, com cheio de o que? Diz batuque por aí, aquilo é bateria para somente insistir e começar a tocar. Jesus Cristo, apóstolos e profetas, Assembleia da Igreja Local, evangelistas e pastores, mestres, diáconos, membros. Isso não é na igreja. Não, é só Jesus Cristo. Depois diz que são apóstolos. Apóstolo, Assembleia, a igreja depois membros estão lá no fim. Não existe. Algumas das doutrinas
esquecidas. Sendo Jesus o cabeça, vem dele as determinações, os mandamentos. Aleluia. Se nós colocarmos Jesus Cristo como cabeça na igreja, todos nós vamos controlar ele para comandar a igreja. Se o teu corpo, se a tua cabeça sair o pensamento de que não, amanhã não vou trabalhar, o seu corpo não há de ir, infelizmente, mesmo lutando como não, o seu corpo não há de ir. Se seu pai te mandar, vai fazer alguma, ou vai comprar alguma coisa lá no mercado, se a tua cabeça não quer, teu pai pode te insistir, você vai com a luta. Ah, meu pai está me mandando, minha mãe, o que eu quero, mas eu não quero. Por quê? Porque a cabeça não está a aceitar, não está em acordo. Você diz que estou cansado. Então é por isso que, sendo Jesus o cabeça, vem dele as determinações, os mandamentos. Sendo o corpo dependendo da cabeça, a cabeça que deve ordenar, o corpo deve obedecer. Vocês nem imaginam quando a cabeça determina alguma coisa e o corpo aceita voluntariamente. Desde que a cabeça aceite, o corpo todo ele se entrega, aceita, você faz o trabalho do Senhor com alegria. Porque a cabeça já aceitou. É por isso que ele autorizou e inspirou os apóstolos que escreveram o Novo Testamento. Jesus sendo a cabeça, ele deu determinações, deu os mandamentos e autorizou e inspirou os apóstolos que escreveram o Novo Testamento. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Romanos 16, 17 e 18. Tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. A pergunta é, afastar-se de quem? Aqueles que não querem saber nada da sã doutrina como receberam. A Assembleia. Seu microfone desligou. Perdão. O papel das mulheres na igreja. Antes de seguirmos o papel da mulher na igreja, gostaria de saber se alguém tem dúvida para nós perseguirmos com o papel da mulher na igreja. Caso alguém tiver dúvida, vai colocar sobre aquilo que nós tivemos até então. Sem dúvida, e nós vamos arrancar com o nosso estudo. Se você tiver dúvida, por favor, anote e depois... Sim? Obrigado. Então, na igreja, por favor, antes de lermos o papel da mulher na igreja, devemos saber isso. Essa informação é tão importante. Aqui. Sendo Jesus o cabeça, vem dele as determinações, os mandamentos. Então, meus queridos irmãos, o que vamos estudar agora? Vamos estudar o papel da mulher, o papel do homem, o papel do que é na igreja. Essas coisas vêm de Jesus Cristo, sendo ele a cabeça. Se até então, o irmão que está aí em frente das câmeras, atrás das câmeras, nesse caso, se não se concorda de que Jesus Cristo é cabeça, logo lá vem determinações e mandamentos. E se você concorda, vamos estudar o papel da mulher na igreja. O papel da mulher na igreja, quem vai nos dizer, não é o homem, é Jesus Cristo que inspirou aos apóstolos para escrever. Então, vamos à lição, o papel da mulher na igreja. 1. Assim diz, 1 Coríntios 14, 33 a 35. 33. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar, antes permaneçam em submissão, como diz a lei.
Se quiser aprender alguma coisa, que pergunte a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Eu vou explicar isso aqui com cuidadosamente para compreendermos. Isto é um mandamento, é uma lei, como diz a lei. Permaneçam as mulheres. É o papel da mulher. Estamos a estudar o papel da mulher na igreja, não fora da igreja. Atenção. Na igreja, o que é igreja? Corpo de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? A cabeça do corpo que é a igreja. Então agora estamos a entrar o quê? O papel da mulher na igreja. 35. Se quiser aprender alguma coisa, que pergunte a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Então, vamos tentando explicar pouco para compreendermos. Observe que aqui não está falando sobre valor ou importância das mulheres, mas somente a função delas no lar e na igreja. A função de uma mulher na igreja. O machismo e o feminismo no mundo moderno criaram preconceitos que deixam mais difícil aceitar o plano de Deus e as diferenças de funções entre os homens e mulheres. É óbvio que Deus não está contente com a mulher que quer a função do homem, nem com o homem que veste ou se comporta como mulher. Deus não fica contente com o comportamento de mulheres se fazer do homem e o homem se fazer de mulher. O homem se fazer de mulher, mulher se fazer do homem. É por isso que ele diz que permaneçam as mulheres na igreja, pois não é permitido com que ela fale na reunião da igreja. E ainda vamos estudar profundamente esta palavra. Cada um tem a sua função para cumprir. Na igreja, cada um tem a sua função. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são igualmente Deus, mas eles têm papéis diferentes. O corpo humano é assim também. A igreja em Corinto recebeu dons milagrosos de acordo com a determinação do Espírito Santo, 1 Coríntios 12:11. Alguns tinham ciúmes e não estavam satisfeitos com o dom que receberam. Paulo novamente usava a ilustração de o corpo para explicar. 1 Coríntios 12:15. Se disser o pé, porque não sou mau, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Do corpo. Vocês podem ler ainda mais 1 Coríntios 12:15 a 16. 1 Coríntios 12, 18, 25. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprove. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizerem à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Vejam, as mulheres que não são permitidas para falar ou ensinar na igreja, que parecem mais fracos, são mais necessárias, como diz, porque Paulo ilustrou o corpo. Por exemplo, se o corpo não tem, se um braço, primeiro dizer que não quero perna, aí faz com que a perna não trabalhe por causa do braço. A perna tem que trabalhar para o corpo sentir que está totalmente completo. Então, há uma necessidade com que o corpo possa se dividir para exercer o quê? As funções, não os cargos. É por isso que no corpo, a igreja é chamada do corpo para exercer o trabalho. 1 Coríntios 12, 23. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Assim, continuando, Deus ordenou que os homens e não as mulheres conduzissem as assembleias públicas da igreja.
As irmãs podem se sentir tristes por isso, mas os homens podem lhes dar uma hora especial. Então, Deus, de fato, ser cabeça, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele ordenou com que as mulheres não pudessem conduzir as assembleias públicas na igreja. Infelizmente, isso acontece em muitas denominações hoje em dia, querendo o quê? Dando a oportunidade das mulheres para pregar, para ensinar, para ser as pastoras. Não sei de onde vem, nós vamos aprender isso aí nessa lição. Então, praticamente, Deus deu às mulheres esse mandamento para não conduzir as assembleias, nesse caso, as reuniões da igreja. É mandamento de Deus, é a lei, não é mandamento de homem, é a lei. Por isso que Paulo exigiu bastantemente ao jovem Timóteo, assim como Tito, a manter a sã doutrina, como receberam. A sã doutrina é muito importante. Manter a sã doutrina é cumprir o que está escrito. A mulher é orientada a não falar em 1 Coríntios 14. E no contexto, falar é ensinar, pregar. 26 a 40. Cada vez que o apóstolo Paulo usa a palavra falar, ele está referindo-se a falar em público ou dirigir a reunião, de tipo levar Bíblia e ir ensinar a reunião, a igreja lá no púlpito, lá em frente. A mulher não é permitido com que leve a Bíblia para ensinar a igreja, para dirigir a igreja. O falar não é chegar na igreja, fechar a boca, até usar máscara. Não falar, não é isso que a Bíblia diz. É o contexto de não ensinar a igreja. Porque se fosse assim, uma mulher não poderia cantar, não poderia dizer amém. Então, há uma necessidade da mulher de não dirigir oração para a igreja. Não porque ela não pode orar, deve orar também dentro dela, mas dirigir são coisas bem diferentes. Esse não é mandamento de Jordito, não é mandamento da escola bíblica. Não é mandamento da organização da escola bíblica. É o mandamento daquele que é a cabeça do corpo. E se você faz parte do corpo, tem que obedecer, porque quando a cabeça manda, o corpo sempre obedece. Então, já não sei qual é a pessoa com que a cabeça mandou, o corpo não obedeceu, não existe até hoje. Todas as pessoas que têm um corpo dependem da sua cabeça. Então, nós somos corpo, dependemos da cabeça que é Jesus Cristo. 1 Coríntios 14, 26 a 40. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação. 27. Se, porém, alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3. E alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, fale 2 ou 3 e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Veja essas ordenanças, essas instruções do apóstolo para com a igreja. Ainda diz 31. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Permaneçam 34. Vamos ver 34. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Novamente diz como diz a lei. 35. Se quiser aprender alguma coisa, que pergunte a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Vamos perceber uma coisa. Essa gente, antigamente, eles recebiam dom de falar em línguas, várias línguas. Dom de profetizar. Então, as mulheres já tinham essa liberdade. Como tem dom, o que vai impedir? Começavam a falar em língua para profetizar. Quer dizer, cada pessoa profetizava lá, outra, como diz, como fazem agora. Quando fazem uma oração, todo mundo deve fazer. Aquele ora, todos estão a orar em gritos.
E é o que Deus diz, o que Paulo diz. Paulo recebeu revelação do Espírito Santo dizendo, por favor, pois Deus não é Deus de desordem, Deus de confusão, Deus que gosta de o quê? De atrapalhices, que as pessoas podem fazer o quê? Porque receberam o Espírito Santo, não. 32 diz o quê? Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Falando isso aí, existe profeta, entre aspas, como dizem, né, hoje em dia, que quando eles dizem que são enchidos pelo Espírito Santo, até bate os crentes, até sofre, bate as cadeiras e começa a passar no medo, tipo que ele está cheio do Espírito Santo. Afinal de contas, que espírito é esse que não consegue dominar a própria pessoa? A Bíblia está a revelar. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Trocando em pequenas palavras simples. O espírito que está dentro de ti, que você diz que tem o espírito, depende de ti. Você pode controlá-lo. O espírito não vai não é demônio que consome, que possui alguém, começa a lhe deixar cair no chão. Não. O espírito não é comparado com demônio. É por isso que ele diz: Deus não é Deus de desordem, Deus de confusão, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Isso aqui não lhes é permitido falar. Não é o quê? Não digamos, qual é a palavra que posso usar? Não é costume, é uma ordem, um mandamento. Antes permaneça em submissão, como diz a lei. 36. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, vamos ver essa palavra tão importante. 37. Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Repito, se alguém pensa que é profeta ou espiritual, como dizem alguns, que eu já sou espiritual, e quando o Espírito Santo me domina, eu não consigo me controlar, começo a falar em línguas estranhas que nem ele mesmo entende. A pergunta é: que espírito é esse que te possui e você não consegue entender o quê? A palavra do Senhor. É por isso que diz que se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. 38, tão importante. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. 39, portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. O que acontece é que antigamente essa gente, Paulo te diz, 36, veja, algo tão importante, o segredo que nós devemos compreender por que as denominações não estão a conseguir manter essa doutrina. 36, acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? O povo aqui, ele deixava as mulheres falar, deixava os homens falar, fazia orações, gritos, todo mundo queria orar, todo mundo queria profetizar. Como fazem nas denominações hoje em dia. Quando você entra, outros estão a falar com colunas, outros estão a falar lá, estão a profetizar, todos querem falar em línguas. Existem denominações hoje em dia que fazem isso. Todo mundo quer falar em línguas. Você cansou ou não cansou? Por que não estás a orar? Ora, fogo, desce fogo. Todo mundo quer mandar descer fogo. Eu não sei se fogo descer, se vão consumir ou não. Mas dizem que vamos descer fogo. A pergunta é, esses mesmos aqui faziam mesmo, antigamente faziam o mesmo de todo mundo quer profetizar. Paulo disse que não. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ele alcançou, a palavra alcançou somente vocês? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, se alguém dentre vós pensa de que é profeta ou espiritual, reconheça que
o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Mandamento do Senhor. Qual é? Que as mulheres mantenham-se calma, em silêncio. Que devem existir 2 ou 3 no máximo a profetizar. Um vai falar a palavra de Deus, outro vai interpretar. Se não existir intérprete, essa pessoa que cale. Não existe isso de falar línguas estranhas na igreja que não se entende. A palavra falada aqui é uma língua que os outros devem entender. Se não entende, que fique calado, fala consigo mesmo e com Deus. Não é falar em língua, até os que estão fora estão a ouvir coisas estranhas que ninguém entende. 38, mais importante, se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. 39, portanto, meus irmãos, busquem com dedicação profetizar e não proíbam falar em línguas, língua que se entende, não línguas estranhas que não se compreende. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Veja só, Deus de paz, Deus de amor, Deus de alegria. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Não incomodar os outros que nem estão aí. Como fazem? Desculpa a expressão. Mas deve ser o que? Decência, ordem. Porque Deus é Deus de paz. O silêncio aqui não é absoluto. E sim com respeito ao ensino, direção do culto. O silêncio das mulheres, a pessoa pode pensar que não é absoluto, é algo, é injustiça, não. E sim com respeito ao ensino e direção do culto. Culto suave, culto de paz, culto de amor, culto de alegria. Meus queridos irmãos, a forma de cultuar que Deus se alegra. Por quê? Porque Deus não é Deus de confusão, de desordem. Não pode, porque você convidou alguém, está aí a falar. O mais problemático que acontece com as denominações, qual é? É que quando começam a falar em línguas lá em frente, línguas estranhas, quer acabar toda a casa de oração, andar toda a casa. Os outros que não falam língua são humilhados, os outros que não falam línguas estranhas que nem eles entendem, parece que eles não têm o Espírito de Deus. A pergunta é, o espírito dos profetas não estão sob controle dos profetas? Estão, então por que as pessoas não são controladas? Porque quem não são controlados são demônios. Demônio, quando te possui, você não tem como lhe controlar. No fogo você entra, não bate outra pessoa dizendo que tu vai tirar demônio enquanto você também tem demônio. Senão, elas não poderiam cantar e nem dizer amém. As mulheres, como já havia falado. O princípio geral é que as mulheres devem deixar os homens conduzirem as assembleias públicas da igreja. Não esqueçam de que estamos a falar os papéis das mulheres na igreja de Cristo. Cristo que é a cabeça da igreja. Não estamos a falar de alguém que fundou a sua própria igreja dizendo que essa é a igreja de Cristo. A igreja que o próprio Cristo fundou. O silêncio aqui não é absoluto, e sim com respeito ao ensino e direção do culto. Senão elas não poderiam cantar e nem dizer amém. O princípio geral é que as mulheres devem deixar os homens conduzir as assembleias públicas da igreja. 1 Timóteo 2, 8, 15. Quero, pois, que os homens, varões, orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussões. 9. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. Mais um mandamento. Quero, porém, os homens possam orar, os homens varões possam orar em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira, sem discussões. Esse homem aqui, as pessoas podem dizer que não, é homem, homem geral, homem, mulher, homem geral, quando se diz homem geral, entre mulher e homem. Não, aqui é uma divisão. Qual é a divisão? 9. Da mesma forma, quero. Estão a perceber? Primeiramente, disse o quê?
Quero, pois, que os homens varões orem em todo lugar, levantando as mãos. Não, professor, seu microfone está desligado. Sorry. Obrigado. 9. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que professam adorar a Deus. 11. A mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. Mais uma vez, a mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. É mandamento bíblico. 1 Timóteo 2,12. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. 3. Porque primeiro, e antes de explicar os porquês, devemos compreender. As mulheres dizem que não, nós já avançamos, estamos em o novo mundo, nesse caso, as coisas já avançaram, a tecnologia, as mulheres já têm power, já têm força, já podem trabalhar, já podem pregar. A pergunta é mandamento ou foi uma sugestão do apóstolo? Se a resposta for é mandamento de quem? De Cristo. Então devemos observar, devemos obedecer. Em 2 Timóteo, Paulo alertou ao jovem Timóteo para ir ensinar. Não permito, e quando numa casa, uma família, o pai diz, não permito com que vocês entrem nesta casa às 20 horas. O horário de chegar é 18 horas. 21 horas, quer todo mundo na mesa para jantar. O que quer dizer? Ele é a cabeça daquela casa, está a mandar. E ele é que deve ser o quê? Obedecido. Os filhos devem chegar antes das 20 horas. Todos, se foi brincar, foi mandado, não importa, mas antes das 20 deve chegar. Ele diz, aquele que chegar às 20 vai dormir fora. Se ele fecha, ordenou ou não ordenou? Avisou ou não avisou? Avisou. É a mesma coisa. Se diz quero, não está a pedir. São duas coisas bem diferentes. Meu pai pediu, meu pai mandou. Então, nosso Pai Jesus Cristo, que é a cabeça, mandou. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Por que Deus foi tão severo, tão duro com as mulheres, com esse mandamento na sua igreja? Porque ele é a cabeça. E veja, além disso, nos deu uma resposta, explicação em 13. Diz, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. É uma explicação, Paulo, dado pelo Espírito Santo. Por favor, não me questione por que mulher não pode ensinar. Aqui já está a resposta. A resposta, por favor, por que uma mulher não pode ensinar? É 1 Timóteo 2,12. Escreva no teu rascunho. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. 14. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganado, tornou-se transgressora. 15. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade com bom senso. A pergunta é, vocês querem resposta por que a mulher não pode ensinar na reunião, na igreja, além dessa resposta que o Espírito Santo revelou ao apóstolo para dar ao jovem Timóteo? Não. A resposta já está aí, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. É a primeira resposta, não só a primeira. Qual é a segunda? E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Deus sabe de que para uma mulher é fácil Satanás entrar para enganar o povo. Qual é a prova disso? A Eva foi usada pelo Satanás e enganou e mentiu. É a mesma coisa, Cristo viu o futuro, viu o passado, viu o presente.
de que não posso permitir a mulher ensinar na igreja que eu fundei, porque ela pode ser enganada e Satanás ter o poder e o domínio da igreja. É por isso que ele diz que não permito, quero que a mulher não tenha domínio sobre o homem, não ensine. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz filhos, se elas permanecer na fé, no amor e na santidade com bom senso. É mandamento de Deus? É mandamento. Pergunta: o papel da mulher é uma questão cultural? Não. Se ele é vergonhoso, que diz, assim como o véu de 1 Coríntios 11, diz que se ele é vergonhoso, o tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu como sinal de autoridade. Veja, quando se trata de véu, aí sim é uma cultura. Julgai entre vocês mesmos, 13, julgai entre vocês mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? O contexto deixa claro que a questão não é mandamento, mas ensinar é mandamento. Quero. Aqui diz, julga entre vocês mesmos sobre colocar lenço na cabeça, mas sobre ensinar, quero com que não faça isso. Então vamos separar entre cultura e o mandamento. E a questão do papel da mulher é uma questão cultural também? Não. Estejam submissas, como também a lei determina. O que o contexto diz sobre o papel da mulher na reunião da igreja? Estejam submissas, como também a lei o determina. 1 Timóteo 2, 13 e 14. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. 2. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. A mulher deve ser submissa ao homem, por quê? 1 Coríntios 11, 8. O homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Alerta, são 4 razões dadas por Deus. Já temos 4 razões dadas por Deus. Qual é o terceiro? O homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Qual é o quarto? Também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. A mulher foi criada por causa do quê? Por causa do homem. Mas o homem não foi criado por causa de uma mulher. Qual é a razão disso? A razão é essa aí de que a mulher não pode ensinar em frente dos homens. Isso não é a organização da Bíblia que está dando, mas sim a organização da escola bíblica. Sim, é o Espírito Santo revelando ao seu povo 4 razões. Anote no seu caderno, porque essa é a lição acerca das mulheres. Ou seja, a questão do papel da mulher é uma questão decidida por Deus desde a criação, e é uma questão que continua assim como estava na lei. Isto então mostra que não é uma questão cultural, mas para sempre, até que Cristo volte. Mesmo assim, as mulheres têm um papel muito importante. Elas são são a que maior parte do ensino. Elas são que fazem a maior parte do ensino das crianças, ensinam as mulheres, evangelizam as mulheres, organizam as aulas das crianças e das mulheres. Elas são auxiliares de estudos na Escola Bíblica Mundial, organizam todas as refeições, cozinham, servem e deixam os homens para limpar depois. É algo que sempre acontece, né? A mulher pode ensinar as crianças dominical, pode ensinar entre as mulheres, pode ir evangelizar outras mulheres, podem fazer esses papéis, porque as mulheres podem dizer que estamos livres, não podemos ensinar nem sequer crianças, não. As mulheres podem ensinar crianças, podem ensinar entre as mulheres, ter reuniões, pode cozinhar, pode varrer dentro na casa de oração, pode fazer limpeza, assim também como homens podem fazer o mesmo papel. Mas quando se trata de ensinar lá no púlpito, digamos assim, em frente, aí são coisas diferentes. Observa o plano de Deus. Efésios 5, 21 e 33. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como o Senhor. Porque o marido
é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Por favor, maridos, amem as vossas mulheres, porque quando você ama a sua esposa, ama ao seu próprio corpo. O exemplo também temos o exemplo do irmão Daniel aí, que ama a sua mulher, toda hora está a lhe levar aos estudos bíblicos. É muito louvável, Deus abençoe este casal. Então, meus queridos irmãos, a Bíblia diz que ame a esposa como a si mesma. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo entregou seu corpo à igreja porque amou, para que a santificasse, deixasse santo, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. 27. Para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Sem defeito por quê? Porque antigamente até Deus também não queria animais com defeituosos, né, para ser sacrificado. É por isso que o próprio Cristo também se entregou o seu próprio corpo à igreja para apresentar essa igreja onde está Deus, sem mácula, sem ruga, sem mancha, porém santa e sem defeito. Sabe, eu estava a ler em Êxodo a palavra do Senhor que estava a dizer que sim, para ser sacerdócio, não pode ter nem sequer um defeito no seu corpo. Não importa se você tem o quê? Tem uma ferida, depois acabou sarando e ficou uma coisinha assim no teu corpo. Talvez tens problema de vista ou feriu alguma coisa, se é um bocadinho de dedo. Não pode ter essas coisas no seu corpo para você ser o quê? Para ser sacerdócio. E tinha que ser da linhagem de Arão, mas não deveria ter nem sequer um arranho no seu corpo. Tem que ser assim, limpo, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante. E aí você estava pronto para ser sacerdócio. É por isso que Cristo ofereceu a igreja para ser santa e sem defeito para apresentar em Deus. Então, é algo que sempre acontece em Jesus Cristo. Ainda continua. Efésios 5:29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. É porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de dê para si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. E aqui tem algo muito porém que nós devemos compreender. Jesus Cristo, ou Paulo aqui está ordenando que os maridos devem saber amar as suas esposas, e as esposas devem saber respeitar aos seus maridos. O mandamento de amar está com maridos para amar as suas mulheres. Assim como Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo à igreja, o seu próprio corpo à igreja.
Peço perdão. Assim como ilustra essa imagem aqui, ah, o amor é tão lindo com que os dois devem se entender. O plano de Deus é um só. Sairá e unirá só a sua esposa. Esse é um grande mistério referindo à igreja com Cristo, a igreja, porque Cristo se entregou o seu próprio corpo para amar a igreja, assim como também os maridos devem entregar o seu próprio corpo para amar a sua mulher, parceira, assim como esposa. Plano muito bonito. Os homens na igreja não são mais importantes que as mulheres. Não sei se até para entrarmos, os homens na igreja não são mais importantes que as mulheres. Caso tiver continuando. Sobre o papel de mulher, alguém tem dúvida? Papel de mulher na igreja. Como já havia dito, Deus deu 4 razões para o papel das mulheres. Continuando. O trabalho dos homens não é mais importante que o trabalho das mulheres. Aqui queremos ver os trabalhos dos homens. Nós podemos ilustrar isto considerando função de um juízo de direito, um policial, de um comerciante, 3 homens, pessoas do mesmo sexo. Aí está. Os 3 têm funções diferentes na sociedade. Mas qual dos 3 é mais importante para a sociedade? Os 3 são igualmente importantes. A sociedade precisa de todos eles igualmente. Porém, o comerciante deve submissão ao policial e o policial deve submissão ao juízo. A liderança da igreja bíblica, da organização da igreja. Por favor, já estamos entrando numa outra etapa sobre a liderança na igreja. Então, tivemos aqui o conhecimento acerca dos papéis das mulheres, que foi tão muito bom, com que as mulheres não podem ter este privilégio de ensinar na igreja de Jesus Cristo, porque ele ordenou e deu as suas razões. E agora vamos ver a liderança da igreja bíblica. Diferentes para a mesma função. Atos 20, 13, 17. Em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para se encontrarem com ele. Atos 20, 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Bispo, quem supervisiona como quem fica num lugar alto para poder ver bem todas as ovelhas, um vigia. Presbítero, ancião, pastor, aquele que cuida, alimenta, proteja. Aqui estamos a ver a definição do que é bispo, presbítero, pastor, porque esses termos encontramos na igreja e vamos levar esses termos para trazermos hoje em dia na igreja bíblica, como deve se comportar, como que se comportaram. Então, o que é pastor? Aquele que cuida, alimenta, protege. O que é presbítero? É um ancião. O que é ancião? Uma pessoa velho, da idade. Uma pessoa reformada, com mais por aí 60 anos. Aí está a questão chamada de presbítero. Havia sempre uma pluralidade, mais de de pastores por cada igreja. Vejam, na igreja bíblica não tinha um só pastor. Tinha que ser ancião, tinha que ser um presbítero, e esse era considerado como que pastor. Os pastores na igreja não pode ser somente um pastor. A igreja bíblica diz que sempre há uma pluralidade, ou 2 pastores ou 3 pastores. Se tem um pastor somente, a igreja prefere não ter pastor, esperando até que haja pastor, porque na igreja bíblica sempre houve pluralidade de pastor. Atos 20, versículo 7, Filipenses 1:1. Aos bispos, não era um bispo, mas bispos.
Atos 14, 23, nunca era apenas um, autônomos. No Novo Testamento também não há nenhum exemplo de um grupo de homens exercendo qualquer tipo de supervisão sobre mais de uma congregação. Perdão. O que quer dizer? No Novo Testamento não encontramos um pastor que pode controlar, que pode exercer mais que de uma congregação. Nesse caso, ser pastor da igreja de Maputo, de Nhambane, Quelimane, Nampula, não, nem dos bairros, Polanacaniço, aonde não pode ser pastor com várias igrejas, não. Se vocês são pastor, tem que ser naquela igreja de Cristo, tem que ser naquela onde se reúne. Então, não pode ser pastor de muitas congregações dos santos. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Veja, bispo são também referidos como pastores. Então, bispo é a mesma coisa pastor. 1 Pedro 5:2, quase, eles exercem a mesma coisa. Quando você é bispo, deve pastorear, logo são pastores. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte e a ganância, mas de boa vontade. Somente quem possuísse certas qualificações podia servir no presbítero. Quem deve servir no presbítero? Vamos. Tito 1:5-9. Por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja. Vamos ver quais são as qualificações para que alguém seja presbítero, pastor. Porque hoje em dia basta você fazer teologia aí e tem certificado, já quer ser pastor, quer ser considerado como presbítero. Então vamos o conselho bíblico. Paulo avisou ao jovem Tito, assim como o jovem Timóteo, né, de como que alguém deve ser presbítero. E assim também como nós devemos levar esse exemplo, como alguém deve ser o quê? Presbítero. Então, presbítero na Bíblia deve somente ser de acordo com a ordenança bíblica. O que Paulo falou ao jovem Tito para pudesse colocar os presbíteros na igreja? Tito 1:5-9. Meus queridos irmãos, antes de eu ler isso aqui, vamos entender. Para você ser presbítero, para você ser pastor, aqui está uma aula para exercer esse papel de presbítero. Somente quem possuísse certas qualificações podia servir no presbítero. O presbítero é aquele que pastoreia. Se você não tem essas qualificações que vamos ler hoje, é melhor lavar mão, dizer que eu não sou pastor. Eu ainda preciso carregar essas qualidades para ser pastor. Então, vamos ler, acho que comentei muito. Por esta causa, te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. 6. Alguém que seja irrepreensível. 1. Marido de uma só mulher. 2. Que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução. 3. Nem são insubordinados. 4. 7. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante. A palavra do Senhor diz. Como que nós vamos ver de que presbítero, bispo, pastor, a pessoa exerce a mesma função? Vamos ver aqui. Diz o quê? Bem como em cada cidade constitui-se presbíteros. Aqui diz o quê? Presbíteros, conforme te prescrevi. 6. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, esses filhos, nem são insubordinados. 7. Porque é indispensável que o bispo, atenção, 7 diz o quê? Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante.
Esse 7 já está a falar da palavra que é bispo, enquanto no início, no 5, disse o que é presbítero. Presbíteros são aqueles que pastoreiam. Então, só para ver de que eles exercem a mesma função. Deve ser marido de uma só mulher. Tem que ter filhos crentes. Esses filhos não podem ser acusados de dissolução. Nem são insubordinados. E ainda vamos ler mais explicações. Tito 1:5-9. Não inascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de doce ganância, antes hospitaleiro. Veja os papéis que um presbítero, um pastor deve exercer. Antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo... Sim, alguém? De modo que tenha poder tanto para exaltar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Ainda diz, vamos segundo 1 Timóteo 3. Sim? Obrigado. 1 Timóteo 3, 1:7, ainda vai dizer, fiel é a palavra. Paulo já havia explicado ao jovem Tito como colocar os presbíteros. Agora já queremos entrar onde o próprio Paulo escrevendo ao Timóteo como ser presbítero. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopato, exerce excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja... Se alguém deseja ser presbítero, ele faz uma boa obra. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Tito, 1 Timóteo 3, 1:7. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Ele não pode ser novo convertido, ele deve ter bons testemunhos dos vizinhos, ele deve ter somente o marido de uma mulher, deve ter todos os filhos crentes, deve ser maior de idade, solteiro solteiro pode ser presbítero. A resposta é não. Por quê? Porque Paulo disse que deve ter filhos crentes, deve ter esposa, marido, deve ser marido de uma única esposa, deve ter filhos que pode ter um bom testemunho os de fora. Ele mesmo deve ter o quê? Testemunhos. Ele não pode ser alguém, um novo convertido, para que suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Um jovem pode ser pastor? Biblicamente não. Um homem solteiro pode ser pastor? Biblicamente não. Um homem que não possui filhos crentes pode ser pastor? Por exemplo, tem pastores que dizem que são pastores, tem muitos filhos que não obedecem a palavra. A pergunta é, um homem que não possui filhos crentes pode ser pastor? Biblicamente também não. A música da igreja. Temos pouco tempo, mas vamos ver se vamos conseguir terminar, porque essa lição é um bocadinho assim longa. E a música na igreja. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo o Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas
as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está escrito em Efésios 5, 18 a 20. Agora estamos a entrar à música. Já vimos acerca de como ser pastor. Pastor não pode ser jovem, pastor não pode ser uma pessoa que já tem mais que uma mulher, pastor não pode ser aquele que não tem bons testemunhos, pastor não pode ser aquele que tem filhos descrentes. Não, pastor deve ser maior de idade. Pastor não pode ser jovem. Tem que ter filho, mas filho crescido, filho que já são grandes, e filho que já tem, que aceita Jesus Cristo. Então, este foi o mandamento acerca de como ser o pastor. Se você é pastor, não tem essas qualificações, melhor lavar as mãos e não ser pastor. Se na congregação de estágio tem o seu pastor, também lavar mãos e esperar outro pastor. Obrigado. Caso alguém tiver dúvida, no fim irá comentar e perguntar. Efésios 5, 18, 19. O mandamento aqui é falando e cantando e não tocando. Sobre cantar. O verbo tocar é o verbo específico para a execução de instrumentos musicais. O verbo cantar significa usar a voz, não instrumentos. 1 Coríntios 14, 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Em Corinto, eles tinham dons milagrosos, alguns falavam línguas sem intérprete. O mandamento é cantar e não tocar. Existe uma regra de interpretação bíblica que diz que o específico exclui o genérico. Exemplo 1. Quando Deus disse a Noé para construir uma arca com madeira de cipreste, Deus especificou cipreste. Isso exclui imbuia, jacarandá, pinho, maçaranduba e todas as outras. O específico exclui o genérico. Quer dizer, Deus especificou como deveriam usar cantar, não tocar. As pessoas, o que acontece hoje, fazem música tocando na igreja, mas na Bíblia não temos esses exemplos, infelizmente, onde os primeiros cristãos tocavam violão, tocavam batuque, tocavam tudo que era necessário. Mas sim, o mandamento era cantar. Cantar não é tocar. Na ceia do Senhor instituída na última Páscoa, em Mateus 26, Jesus os ensinou a usar pão sem fermento e o suco de uvas. Ele excluiu outros sucos, outros tipos de pão. Ele não fala sobre fermento. Então, quando ele usou uva, ele excluiu outras coisas. Não é para usar carne, suco de laranja e outros como símbolos do corpo e sangue de Jesus. É somente pão e suco de uva, porque somente esses foram designados pelo Senhor. Na ceia do Senhor, Jesus Cristo usou pão sem fermento e suco de uva. Por favor, ele logo exclui carne, exclui outros sucos de laranja, suco de muitos sucos por aí que existem no mundo. Somente ele escolheu suco de uva. O específico excluiu o genérico. O Novo Testamento orienta a cantar e não a tocar. Jesus confiou aos apóstolos o trabalho de começar as primeiras igrejas, bem assim como ele quis. João 14, 26. Os apóstolos nos deixou um padrão ou forma para seguir, segundo Timóteo 1,13. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Segundo Timóteo 3,7, Filemone 27, Romanos, assim como Tito. As igrejas iniciadas pelos apóstolos e todos os discípulos que eles treinaram não usavam instrumento nas reuniões da igreja. Se vocês forem ver todo o Novo Testamento, as primeiras igrejas não usaram instrumento para tocar na igreja. Na igreja não se usou instrumento. Eles cantavam.
Também as igrejas que iam sendo indicadas nos séculos a seguir não usavam instrumento. A verdade é que a palavra a capela significa o modo da igreja. Centenas de anos depois do início da igreja, o imperador Constantino V deu um órgão ao rei de Franca em 617 d.C. O Papa Vitaliano começou a usar esse órgão no catedral católico em Roma. Historiadores dizem que esta foi o primeiro instrumento usado numa igreja e que o uso de instrumento nas igrejas não era comum em igrejas até o século XVIII, ou seja, até no ano 1700 anos depois do início da igreja, da igreja na Bíblia, não se usou instrumento para tocar na igreja. Quer dizer, se vocês entrarem na internet, vão perceber que as igrejas de Cristo no primeiro século não usaram instrumentos. Até lá no ano 617 depois de Cristo, o Papa Vitaliano, os historiadores, aqueles que investigam mais, dizem que aí começou o instrumento na igreja. Até século XVIII era raro existir instrumento musical, mas hoje em dia instrumento não é novidade na igreja. Isto significa que o uso de instrumento em igreja cristã é basicamente uma novidade. Então, por que estamos a trazer esse estudo? Estamos a trazer dizendo que a igreja bíblica não usou instrumento. Historicamente, todo pesquisador da história da igreja pode comprovar isto. Se você também quer pesquisar, vai aprovar sozinho de que a igreja, no princípio, não usou instrumento. A igreja pode comprovar isto. A igreja primitiva não fez uso de instrumento em sua adoração. Os cânticos na adoração no templo do Velho Testamento ou sob a Velha Aliança era acompanhado por vários tipos de instrumentos musicais. No Antigo Testamento, sim, eles tocavam vários instrumentos, mas no Novo Testamento não. Até o livro de Salmos, em várias ocasiões, se refere ao uso dos instrumentos musicais. Mas, embora Deus tenha aceitado o uso de instrumentos na adoração dos judeus, os cristãos primitivos não usaram. Só o Novo Testamento tem toda a autoridade com relação à adoração cristã. Hebreus 8, 13. Os cristãos não seguiam as práticas de adoração do Velho Testamento. Incenso, danças, sacrifícios de animais, um sacerdote separado, o sábado, 3 dias santos, já não há música instrumental na adoração no templo. Tudo isso era parte da administração do Velho Testamento. Aquele que esteve na aula sobre a Velha Aliança, a Nova Aliança, vai compreender de que essas coisas que faziam parte da Velha Aliança não veio mais servir a Nova Aliança. Contudo, ele implicitamente proíbe todas essas coisas ao especificar certas outras coisas. Assim, ele exclui todos os substitutos e mudanças. Esta é a lei de exclusão. O Novo Testamento especifica que a música da igreja deve ser a música vocal. O instrumento ou órgão é o coração humano, dando louvor a Deus através dos lábios. O silêncio do Novo Testamento sobre o instrumento é um silêncio trovejante, especialmente à luz da proeminência dos instrumentos na adoração do templo do Velho Testamento. No Novo Testamento não usaram instrumento. Amém? Então, a nossa lição, o nosso horário parece que já bateu. O denominacionalismo alterou a forma ou padrão do cristianismo primitivo. Já vamos terminar. Peço perdão pela demora, mas me deem só 5 ou 10 minutos no máximo para conseguirmos terminar esta passagem. O denominacionalismo, igrejas fundadas por homens, destruiu a simplicidade da igreja primitiva, transformando-a numa instituição humana.
Isso deixou mais muito triste. E a razão dessas alterações está no fato do denominacionalismo funcionar com base em uma autoridade humana. Nesse caso, colocando alguém que criou como o chefe daquela igreja. São os profetas modernos. Gálatas 1, 6 e 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Hoje em dia são muito pregados o evangelho que vai além. Encontramos eram batistas, metodistas, católicos ou presbíteros, ou nenhuma dessas. Eles eram apenas discípulos de Cristo, simplesmente cristãos, e reuniam-se com os demais que também eram simplesmente cristãos. Então, pergunta importante que todos deveriam fazer a si próprio. Por que não obedecer somente a Cristo e ser apenas e somente cristão? Por que tornar-se membro de uma denominação religiosa e usar um nome e práticas que dividem os crentes em grupos diferentes? Por que aceitar entre credo, fórmula doutrinária, doutrina, além do Novo Testamento, a restauração da igreja bíblica? O princípio de restauração é um esforço para voltar ao Novo Testamento como seu único guia religioso. A palavra restauração significa trazer alguma coisa que de volta ao estado original. Será que as igrejas cristãs dos dias atuais estão comprometidas em fazer as coisas do jeito que a Bíblia diz que deve ser feita? E você está comprometido em fazer as coisas na igreja do jeito que a Bíblia diz que deve ser feitas? São perguntas que vocês devem responder. Então, o que você vai fazer com aquilo que viu na Bíblia por meio desta lição? Vai sair e esquecer? São perguntas que vocês podem responder. Afinal de contas, se eu estou numa denominação, tenho essas coisas que são observadas, o que devo fazer para mudar? O que devo contribuir? Irá estudar mais e decidir seguir exatamente o que está na Bíblia? Então, pense um pouco isso. Irá fazer o que a Bíblia diz que deve ser feito? Conclusão. Sei que estou pedindo uma mudança muito grande. Aliás, Deus está pedindo uma mudança na sua vida, de que deve deixar de confiar aos homens e voltar a se apegar à Bíblia. Há muitas pressões contrárias. Estamos numa fase de conclusão. Você irá atender à voz dos homens ou dirá não à voz dos homens para atender à voz de Deus? A quem estamos procurando agradar? Aos homens ou a Deus? Hoje vamos a Deus, ou hoje vamos a deixar a Bíblia falar. Então, termina a nossa lição com essa passagem, deixando a Bíblia falar e colocando ele em primeiro lugar. Amém?